Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Essa aqui então é a rodada do Tata Steel 2019, o Challengers. No Challengers a gente tem aqui, nessa segunda rodada de brancas, o Vincent Keimer, mestre internacional alemão, fortíssimo, tá vindo numa toada bem bacana, tá indo rumo a virar grande mestre, né? E de negras aqui o Stefan Coopers, se eu não me engano holandês, também mestre internacional, um jogador muito forte. E vamos dar uma olhada, essa partida é bastante interessante. O Vincent Keimer mostra aqui um preparo incrível de abertura. Ele começa aqui com D4, D5, temos C4, C6, a defesa eslava, cavalo F3, cavalo F6, E3, bispo F5, cavalo C3, aqui são apenas lances de desenvolvimento, E6, cavalo aqui em H4, bispo E4, F3, bispo G6, e aqui dama B3, essa linha aqui atacando então o peão de B7, dama C7 defendendo, bispo D2, bispo E7, C toma D5, C toma D5, aqui o grande roque, cavalo C6, cavalo toma G6, H toma G6, aqui não é muito bom você deixar o seu rei na coluna C, então rei B1, lance profilático aí, A6, prometendo uma expansão aí na ala da dama, a torre C1, então não dá para as pretas têm que começar a tomar cuidado aqui, por exemplo, B5, né, que parece ser um lance agressivo, cavalo toma B5 é um lance bastante forte, tá bom? Aqui as brancas têm um jogo excelente, por exemplo, o peão toma aqui em B5, a bispo toma B5 e agora com a torre na mesma coluna da dama e o cavalo estando cravado, né, uma posição aqui provavelmente vencedora para as brancas, tá? Então torre C1 aqui foi jogado, rei F8, então as pretas não querem dar o roque aqui, né? Por exemplo, aqui, roque, né? As brancas podem ter um jogo um pouco melhor aqui, talvez explorando aqui um ataque na ala do rei e tudo mais, né? As pretas preferiram o lance rei F8, cavalo aqui em A4, cavalo D7, bispo aqui em A5, esse lance é interessante, aproveitando que esse cavalo está cravado, né? Ele não pode capturar o bispo. Aí você fala, mas a dama não pode capturar? Até pode, essa linha pode acontecer, por exemplo, depois de dama toma. A dama toma B7, atacando aqui tanto a torre quanto o cavalo em C6. E aí, vamos supor que o melhor que as pretas têm a fazer aqui é capturar agora o cavalo. E aí, depois de torre toma em A8, dama toma em A8, o cavalo voltaria ali para D8, né? Então as pretas conseguiram aí uma torre, duas peças por uma torre. E depois de dama toma em A6, dama toma em A6, bispo toma em A6, a gente teria uma posição aí onde as brancas têm dois peões a mais, né? E aí tem uma torre por duas peças. O problema todo é que se as brancas conseguirem, né, criar perigos aqui com esses dois peões conectados aí, né, conseguir criar muitas ameaças, conseguir correr com esses peões, as brancas podem ficar melhor. É uma posição que não está clara, né? Talvez um pouco mais vantajosa aí para as brancas, poderia seguir dessa forma. Tá bom? Mas a partida não seguiu, então depois aqui, depois de bispo em A5, as pretas simplesmente jogaram dama em B8, e aqui bispo em E1, bispo D6 foi jogado, bispo F2, cavalo aqui em A5 atacando a dama, e vale dizer que esse é o lance 18, e até aqui o Vincent Keimer, aqui de brancas, não gastou um segundo sequer no seu relógio, todos os lances foram jogados ao toque até agora. Incrível, né? Então isso mostra o preparo aqui de abertura, provavelmente todos esses lances foram preparações aí caseiras aí do Vincent Keimer, né? Ele teve realmente um preparo fantástico, encaixou, né, o preparo dele aí nessa partida, e essa então é a primeira vez no lance agora, indo para o lance 19, é a primeira vez que o Vincent Keimer tem que pensar aí nessa posição, né? E ele aproveita e capricha, né? Ele aproveita que ele está com um crédito aí grande de tempo, e nessa posição ele pensa por 25 minutos para fazer o lance então, a dama aqui em C3, a dama estava atacada, agora ela sai atacando aqui o cavalo, dama D8, protegendo então o cavalo aqui de A5, e nessa posição o Vincent Keimer pensou por mais 10 minutos, então ele caprichou aqui para o meio jogo, né, e faz o lance E4 então, quem tem aqui o par de bispos tem que tentar abrir a posição, e é exatamente isso que o Vincent Keimer faz, jogando com E4. D toma em E4, F toma em E4, e aqui B5. Então as pretas começando aí um ataque na ala da dama. E aqui o lance bastante interessante aqui pelo Keimer. E5, não defendendo o cavalo, mas primeiro com um tempo aí
sobre o bispo. Bispo em E7, recuando, cavalo C5, cavalo toma C5, D toma C5, e aqui cavalo C6, fazendo uma pressão no peão de E5. Bispo D3 foi jogado, e esse lance é bastante interessante. Mais uma vez, o Vincent Keimer vai para uma posição bacana, né? A princípio, quando eu vi esse lance, eu pensei que as negras pudessem capturar aqui em E5, afinal de contas, se a dama toma em E5, estaria caindo aqui em D3 com cheque ainda, né? Então, o problema todo é que depois de cavalo toma aqui em E5, as brancas não são obrigadas a capturarem aqui o cavalo e perder o bispo, mas primeiro o bispo E4, e agora as pretas teriam a torre atacada e o cavalo atacado. Teriam que, para não perder muito material, tentar manter pelo menos o cavalo, com o cavalo aqui em C4, né? Perder a troca, perde 2 pontos, não perde 3, que seria uma peça cheia do cavalo, né? E aqui você não é nem obrigado a capturar. Primeiro você pode ganhar um tempo aqui, ganhar a coluna com torre H em D1, e depois de dama E8, agora sim, toma, e bispo D4, uma posição bastante ativa para as brancas, provavelmente vencedora, tá? Então, depois de bispo D3, não tem cavalo toma em E5, as pretas calculam aqui, jogam lance dama C7, e a partida segue então com bispo E4, agora esse cavalo está cravado, torre D8, tirando a torre da cravada, colocando ela na coluna aberta, torre de HF1, aqui com algumas ameaças táticas, né? O rei já se incomoda, daí vai para G8. A torre de F em D1, vamos brigar aí pela coluna. Torre toma D1, torre toma D1, e aqui B4. E aqui eu vou fazer um comentário sobre esse lance B4. Aqui tem uma coisa muito importante para falar. Nessa posição eu vou voltar. O adversário aqui, o Stefan, ele está com 1 minuto e meio no relógio. Esse é o lance 29. Você tem noção da aflição que é você estar no lance 29 para chegar no lance 40, ainda faltam 11 lances, tá numa posição complicada, né? E você com 1 minuto e meio no relógio, e aí você olha o relógio do seu adversário, no caso aqui o Vincent Keimer de brancas, o alemão, e ele tá com 26 minutos. A posição pode até estar praticamente similar aqui, um tanto equilibrada, mas só esse fator aí já te destrói, né? Você fala, tem 1 minuto e meio, o cara tem 26, né? Ele tem um par de bispos e tal. Aqui as pretas poderiam, né, jogar um lance natural aqui, torre toma em H2. É claro que as brancas poderiam ficar muito bem nessa posição e encaminhar talvez essa partida para um final melhor, para um final vitorioso, mas esse seria o lance natural, né? E as pretas estão tão aqui ofuscadas, né, pela questão aí do tempo, que jogam lance B4, e aqui então o Vincent Keimer vai levando a partida. Cada lance agora ele vai aumentando a sua vantagem, primeiro com dama C4, e agora fazendo uma pressão em A6, cavalo toma em 5, também está fazendo uma pressão em B4, dama toma B4, rei H7 para tentar jogar com a torre, mas dama B7, e agora as brancas têm um peão passado perigosíssimo, né? Um par de bispos dando suporte aí para a subida desse peão, a torre C8 aqui foi jogado, C6 avançando então mais uma vez aí com esse peão, né? E essa posição é bastante interessante. Não dá para as pretas capturarem aqui, por exemplo, cavalo toma C6, simplesmente dama toma C7, torre toma C7, torre C1, né? Esse cavalo está cravado, seria o suficiente para vencer a partida, né? Então C6, mais uma vez um lance tático aqui, brilhante do Vincent Keimer. Esse peão não pode ser capturado, e complicar a posição quando seu adversário está com menos de 1 minuto já no relógio é o ideal, né? Então você complica, faz esse lance C6, tem uma complicação tática, a pessoa tem que calcular aqui tudo. A F5 foi jogado atacando o bispo, e simplesmente bispo B6 agora, não defendendo o bispo, mas sim atacando a dama, e o Stefan abandonou a partida, né? Você pode estar falando, mas por que abandonou, né? O que está acontecendo aqui nessa posição? Bom, antes de mais nada, ele tem 1 minuto no relógio, menos do que contra 20 e poucos minutos aí do Vincent Keimer. O Vincent Keimer tem todos os méritos aí de ter todo esse tempo no relógio, afinal de contas, ele fez um preparo de abertura incrível, né? Foi até o lance 19 aí sem gastar tempo. Então realmente você vê que a estratégia dele deu certo. E aqui por que tá perdendo, né? Bom, a dama tá atacada, é muito difícil você não ter que trocar aqui, né? Então você vai ter que capturar em B7, e aí depois C toma em B7, o bispo tá atacado, mas a torre das negras está atacada. Essa torre teria que fugir daí, vamos dizer torre H8, e as brancas simplesmente, ao invés de defender aqui o bispo, teriam um bonito lance. Aliás, se você quiser encontrar o lance, então o próximo lance aí, qual seria o lance de arremate da partida numa posição como essa? Existem
talvez várias formas de você encaminhar uma partida dessa para uma vitória, mas tem um dos lances que é um lance de arremate, tá? Espero que você tenha encontrado esse lance então. Se você encontrou o Bispo C7, parabéns, é um lance que vai encaminhar para a vitória, mas o lance realmente destruidor é Bispo D8, tá? Bloqueando então aqui essa coluna D, esse peão vai ser promovido para a dama, custe o que custar, tá bom? Não tem como evitar. Se tomar de torre, troca e depois promove. Se tomar de bispo, promove direto. Então não tem como evitar aí a promoção do peão para a dama, uma posição completamente vencedora, e é por isso então que depois de bispo B6, o Stefan abandonou a partida. Uma vitória incrível aqui do mestre internacional alemão Vincent Keimer no Tata Steel 2009 Challengers. Pessoal, muito obrigado aí mais uma vez pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!